Você fica pulando de aplicativo em aplicativo sem nem perceber. Sabe aquela história? Você pega, abre o celular para responder uma mensagem ou para ver uma notificação e a hora que você vê, passou 20, 30, 40 minutos, 1 hora e você tá lá, só rolando a tela, só olhando Instagram, TikTok, o que quer que seja. Esse daí é um sintoma clássico de quem tá só sobrevivendo e não tá vivendo de verdade. É o sintoma da hipnose digital. Eu presenciei uma parada dessa numa viagem que eu tava fazendo, eu tava num hotel e a minha esposa tava terminando de se arrumar pra gente sair, pra ir pro evento, e eu tava ali, olhei na janela do hotel, a gente tava, sei lá, acho que no 9º andar, e vi um pai, eu vou passar a imagem aqui pra você ver, vi um pai tão distraído, tão imerso no celular, tão hipnotizado pelo mundo digital. Isso era um domingo de manhã, tava com os 2 filhos dele ali num espaço, um dos filhos dele tentava ser abraçado pelo pai e o pai desviava do filho para poder continuar no celular, continuar scrollando, né, que é esse ato de rolar a tela, o scrolling. E eu olhei aquilo e falei, caraca, velho, olha que loucura que esse cara tá fazendo. E aí naquele mesmo dia, mais pro final do evento, a gente tava ali conversando, confraternizando, fazendo um network, e eu abri o celular também para ver uma coisa ou para anotar alguma coisa que alguém tinha falado ali, algum tipo de aplicativo, alguma coisa que eu ia anotar para eu poder usar depois. E a hora que eu vi, eu tava no celular há mais de meia hora e a conversa acontecendo e eu lá parecendo que tava hipnotizado, e saí daquilo e percebi uma parada, você hipnotiza mesmo. E isso foi bem num momento em que eu tava numa reconstrução minha, né, numa reconstrução existencial, uma reconstrução de vida mesmo, tanto profissional quanto pessoal, e isso calou muito fundo pra mim. E o que eu descobri? Que isso daí é proposital, é um dos maus do século, digamos assim. Então se você sente que isso também tá te atrapalhando e que às vezes você parece que perde um tempo invisível, que a vida passa às vezes, as coisas acontecem e você percebe que você tá ficando muito ali preso, hipnotizado pelo celular, pelos aplicativos, até mesmo por séries, filmes. Se você sente que isso começa a te atrapalhar, é uma loucura, porque te atrapalha muito mais do que o que você acha. Se você sente que isso não te atrapalha, aí é mais preocupante ainda, porque se você nem tá sentindo que isso tá te atrapalhando, que isso tá fazendo você viver num modo de sobrevivência, ao invés de realmente viver a sua vida do jeito que você gostaria de viver, não é o jeito que eu acho que você tem que viver, é o jeito que você acha que você tinha que viver. Faz uma reflexão. Será que você tá vivendo a vida que você gostaria? Ou você só tá sobrevivendo um dia após o outro? Não tá nem percebendo o tempo que você está perdendo, os momentos que você está perdendo, a vida que está passando e você está hipnotizado pelo mundo digital. Muito semelhante àquele filme Matrix, muito semelhante àquele filme Clique com Adam Sandler, muito semelhante a muitas situações que a gente olha, igual eu olhei aquela situação lá do alto do prédio e julguei, e depois isso aconteceu comigo no mesmo dia. Será que você não tá passando despercebido isso daí? Então é um ponto de atenção para você ter. E por que isso acontece? Por que eu falei que isso aí é intencional? Os algoritmos, as grandes redes sociais já são projetados há muito tempo pensando na sua química cerebral. Dentro do nosso cérebro acontece um monte de coisa, mas o principal aqui é o que eu chamo de dopamina azul. A dopamina azul, ela é um ciclo dopaminérgico, né? A dopamina é um neurotransmissor responsável pela motivação. É ela que dá a recompensa, ela é a química da recompensa para o seu cérebro. Sabe quando você termina um negócio, fala, nossa, ufa, terminei, olha que massa que ficou isso aqui. Quando você conquista alguma coisa, jogo de futebol, Fórmula 1, quando o Brasil ganha a Copa, ou quando você constrói alguma coisa, quando você faz um prato de comida muito gostoso, quando você termina um projeto e você sente que aquilo valeu a pena, você tem aquela sensação boa de, nossa, como eu sou foda, tal, não sei o quê. É a dopamina que traz um pouco dessa sensação, essa recompensa pelo trabalho que você teve. O problema é que os algoritmos e essa hipnose digital, ela acontece por quê? Porque ela estimula no nosso cérebro a liberação da dopamina, só que uma liberação que não é a mesma liberação quando você conquista algo com as suas próprias mãos, com a sua própria mente, que você realmente fez. É uma liberação de dopamina, que eu chamo de dopamina azul, que é uma liberação artificial, entre aspas. Ela não é artificial porque a gente realmente libera, mas ela é provocada de maneira artificial. Como? Com videozinhos engraçados, com séries que tem muito cliffhangers, né? Que são aquelas coisas que termina a série e você fica louco para pelo menos saber o que vai acontecer na próxima cena. Tudo isso é
é provocado para estimular esse pico de dopamina, que é a dopamina azul. Por que é dopamina azul? Quando existe esse tipo de liberação, isso não passa pelo seu cérebro racional, isso passa só pelo seu cérebro emocional, te vicia naquilo. É o mesmo mecanismo que as drogas mais pesadas usam no nosso cérebro. E aí é por isso que acaba te hipnotizando. Por quê? Porque te dá microprazeres e micro-recompensas a cada alguns segundos. Você vê um vídeo engraçado, você se sente legal, você vê, né? Só que o principal da dopamina azul é o quê? Você consegue uma certa satisfação, uma certa recompensa por fugir da sua vida. Porque toda vez que você vai pro digital, que você vai rolar a tela, scrollar, basicamente, se você pensar bem no fundo, você está fugindo de algo que está acontecendo na sua vida de verdade. Seja um problema, seja uma dívida emocional ou financeira, seja uma conversa difícil que você não quer ter, seja algo que você está procrastinando para fazer, que você sabe que você não pode procrastinar, e aí você vai para a rede social, porque no seu cérebro racional, como essa liberação de dopamina não passa pela parte racional do seu cérebro, você não raciocina que isso é parte da sua procrastinação ou da sua fuga. Então você foge sem saber que você está fugindo, você foge de maneira automática. E isso acaba ensinando o seu cérebro um caminho, acaba condicionando você, acaba ensinando para o seu cérebro um caminho fácil para conseguir a dopamina, tornando disso um vício, condicionando você. Você sabe como é que treina cachorro? Para sentar, para deitar, para rolar. Fala pro cachorro, senta, senta, senta e dá um petisco. Senta, dá um petisco. Senta, dá um petisco. O que você faz? Você condiciona toda vez que você fala senta para ele sentar. Mas por quê? Porque você está dando um petisco. Você está dando uma recompensa. E aí você treina esse cachorro. Depois dele estar treinado, depois que o cérebro aprendeu aquela coisa, isso vira um piloto automático. E toda vez que você falar senta, ele vai sentar. Ele nem sabe por que ele sentou. Você nem precisa mais dar o petisco. Por quê? O cérebro dele já está condicionado. A hora que ouve senta, ele põe a bunda no chão. Por quê? Porque o cérebro fala, opa, quando acontece esse som e eu coloco a bunda no chão, eu vou receber alguma coisa. E ele fica esperando essa recompensa. E é muito louco. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo sendo treinados pelo algoritmo a continuar nas redes sociais. Por quê? Porque quanto mais gente tem online, mais a rede social fatura com anúncios. Se você está fora do celular, não tem como o algoritmo te pegar, não tem como vender anúncio para vender alguma coisa para você. E uma das coisas que isso provoca é a compra compulsiva. Quantas vezes você comprou coisa na Shopee, na Temu, no Mercado Livre, que você nem precisava ou que você nem queria tanto assim, mas você comprou porque apareceu para você, você falou, nossa, que legal, vou comprar, tal, é baratinho, é frete grátis. O que é isso? Dopamina azul também. É você ter a recompensa, porque a hora que chega o pacotinho, quem que não gosta de receber um pacotinho? Então essa hipnose digital, ela acaba mexendo no seu bolso, acaba mexendo na sua vida como um todo, fazendo você só sobreviver, porque aí o seu cérebro entra em modo sobrevivência, ele quer dopamina, quer dopamina, quer dopamina, e o que acontece? Você só faz de verdade as coisas da sua vida só o suficiente para continuar sobrevivendo, nunca para ter uma vida melhor, nunca para viver o seu sonho de verdade, nunca para ir além, nunca para ter conexões verdadeiras com as pessoas que você quer ter conexão. Se você se identificou com ficar pulando de aplicativo em aplicativo e nem perceber, com esse tempo perdido, em tudo isso que eu tô falando aqui, provavelmente você sente também, às vezes, um pouco de culpa de não estar junto com as pessoas que você ama, seus filhos, sua esposa, seu marido. E o que você faz quando isso acontece? Quando vem um sentimento de culpa, quando vem um sentimento de, putz, eu podia fazer mais, quando vem aquele peso de, nossa, como eu sou ruim, como eu sou burro, como eu sou lerdo, como eu sou difícil de aprender. O que você faz? O seu cérebro te coloca no piloto automático de novo e você volta para a hipnose digital. Então isso eu não preciso nem dizer o quão ruim é para nossa vida, para sua vida, e o quanto tá fazendo você não viver a sua vida de verdade, você viver num mundo imaginário. A gente fala muito de realidade virtual, da galera que vive de game, de estar só no game, deles serem o game. Mas e você? Você também tá no game. Você tá vivendo o game e não vivendo a vida. Se isso tocou você, vamos lá, como é que a gente faz para sair disso aí? Bom, isso gera um piloto automático real no nosso cérebro. Então, gera ligações neuronais que fazem com que você repita aquilo sempre. Então, você precisa quebrar essa corrente. E é muito louco, porque isso, como a dopamina azul, ela faz um bypass, ou seja, não passa pelo seu cérebro racional, já é comprovado cientificamente algumas coisas que isso provoca. Número 1, emburrecimento. Você fica mais burro, você fica menos inteligente, você perde a capacidade de raciocinar.
você perde autocontrole, começa a ficar muito bravo, muito irritada com qualquer coisinha, acaba até agredindo verbalmente, fisicamente, coisa que você não gostaria de ter feito, acaba se arrependendo disso. Por quê? Porque o seu cérebro racional, ele literalmente diminui de tamanho, diminui a potência das ligações neuronais, você diminui a sua racionalidade, você vai se tornando um animal irracional, um cachorro, um gato, que não tem essa racionalidade que a gente tem. Além de emburrecer, isso provoca, ao longo do tempo, uma diminuição da sua longevidade. Literalmente, você morre mais cedo, isso te mata aos poucos. Às vezes nem mata, mas está intimamente ligado ao desenvolvimento de Alzheimer e outras demências também. Existe uma epidemia de Alzheimer, né? Entre outras coisas, por causa disso também. Então, como é que você trata isso? Você tem que entender que o seu cérebro criou ligações neuronais ali fortes que fazem você voltar. É a mesma coisa que um viciado, que um dependente químico que tem que fazer rehab. Felizmente, né, como a gente não tem ingestão de substâncias, de químicas específicas para causar isso, você tem uma possibilidade um pouco mais fácil de você voltar para você. Como que a gente faz? Se a dopamina azul é ruim, o que é que você precisa fazer? Não adianta você simplesmente ficar sem dopamina e não fazer mais nada. Não adianta você desinstalar os aplicativos, como muita gente faz quando percebe que está só sobrevivendo nos aplicativos. Não adianta você ativar modo avião. Não adianta você usar aplicativos de foco para você não se distrair lá dentro. Por quê? O seu cérebro está no piloto automático. A hora que você menos perceber, você reinstalou o aplicativo com alguma desculpa esfarrapada. Nossa, não, eu preciso para o meu trabalho. Cara, eu trabalhei muito tempo com marketing digital. Minha esposa ainda trabalha com marketing digital. Eu posso te falar, vira e mexe ela, vira e fala, não, isso aqui é pesquisa para o trabalho, porque eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Fala, é mesmo? Me fala aí os últimos 10 vídeos que você assistiu, se tem alguma coisa a ver com o seu trabalho. E não tem. A única saída real é você desligar esse piloto automático. Como é que você faz? Substituindo. Porque o seu cérebro vai buscar a dopamina de qualquer jeito. Então você tem que substituir a dopamina azul pelo que eu chamo de dopamina vermelha. A dopamina azul é tudo aquilo que vem, que é uma liberação de dopamina artificial, que não tem a ver com o que você fez. Que você recebe uma recompensa por não, mas não pelo que você realmente fez. Por exemplo, joguinhos tipo Candy Crush. Eu lembro da febre do Candy Crush, não sei se você lembra disso ou não, mas tem esses joguinhos até hoje muito parecidos com o Candy Crush. Você vai lá, você não tem que fazer muita coisa. Você só liga as bolinhas da mesma cor lá, o negócio faz zoom, e aí faz zap, zouk, zip. Esses games, né, eles te dão essas recompensas, recompensa em moedinha, recompensa em vidas, recompensa em estrelinhas. Isso aí é o quê? Gera ciclo dopaminérgico de dopamina azul. É igual, por exemplo, por que você acha que a Temu, que é uma dessas lojas online aí, você entra e já aparece uma roleta, ou uma carta, ou um baú, ou um trem, faz você jogar para você conseguir algum desconto, que isso libera dopamina azul e te vicia naquele aplicativo. Cara, quando lançou a Temu tem aquelas coisas, né? Escolha não sei quantas coisas de graça. Eu fiquei lá, quando eu vi eu tava 1 hora lá no negócio. Comprei, revisei depois de eu perceber o que estava acontecendo, revisei para ver se realmente eu precisava daquelas coisas e queria aquelas coisas que eu tinha posto no carrinho, mas é o que acontece. Então mesmo eu que tenho uma plena consciência do que acontece, às vezes caio nessa armadilha, caio porque é uma hipnose digital, cara. E diferente da hipnose real, em que se você não quer ser hipnotizado, ninguém consegue te hipnotizar se você não quiser, a hipnose digital é diferente, o campo tá aberto ali, é só você olhar e se fixar ali por alguns segundos e você já entrou no loop ali da hipnose digital, é muito louco. Você precisa trocar por dopamina vermelha, enquanto a dopamina azul é toda recompensa que vem sem nenhum tipo de conquista real, sem nenhum tipo de esforço real seu, seja mental ou físico ou etc. A dopamina vermelha é aquela liberação de dopamina que acontece quando você realmente conquista algo. É uma recompensa real. É a medalha pelo que você fez. Então, eu vou te dar um exemplo. Nossa, Felipe, mas aí eu tenho que fazer muito esforço? Não, cara. Você fazer um sudoku, sabe? Palavras cruzadas já é algo que vai liberar a dopamina vermelha. Por quê? Porque você tem que pensar naquilo. E você vai lá e faz, pô, consegui, olha como eu sou bom. Cuidar de plantas. Isso é um dos meus projetos de dopamina vermelha. O meu jardinzinho vertical de ervas aromáticas para cozinhar. Cozinhar é outro exemplo. Você vai lá e faz com as suas próprias mãos. Mas não vale cozinhar miojo, porque miojo é mais dopamina azul. Porque ele é gostosinho, ele te traz um grande prazer a hora que você está comendo, mas ele é uma coisa que não foi você não fez a massa, você não fez tempero, você não fez nada. Você só colocou na água e colocou o pozinho e comeu. Então você cozinhar mesmo, quer ver um exemplo? Eu faço muito massa, com farinha, ovo, tal. Faço ali a massa, faço o meu próprio molho de tomate, compro os tomates, faço tempero, tiro a pele, faço... Pega uma coisa que você gosta de fazer. Toda vez que você for pro aplicativo,
você faz essa substituição. Existe todo um programa que eu desenvolvi para mim e que hoje eu ajudo outras pessoas também a se livrarem desse vício da dopamina azul e passar para a dopamina vermelha de uma maneira prazerosa, de uma maneira gostosa, de uma maneira em que faça você parar de sobreviver e começar a viver de verdade, que é como uma ignição. Eu chamei de ignívia isso, esse processo, né? Porque a ignívia é a via de ignição em latim para você dar a ignição de novo no seu próprio ser, na sua própria vida. Você... é igual um foguete que vai sair, né? Você dá a partida do carro, você dá a partida ali, ele dá a primeira faísca, bum, e aí ele vai sozinho. É basicamente para você desligar um piloto automático, nesse caso o piloto automático da hipnose digital, você precisa reconsolidar. Então o piloto automático está indo para cá, você precisa entrar, meio que hackear o seu próprio piloto automático, o seu próprio cérebro e falar, ó, não é para lá que você tem que ir, é para cá. E geralmente a gente faz isso substituindo, a gente faz essa substituição da dopamina azul pela dopamina vermelha. E aí tá tudo bem, seu cérebro tá recebendo a dopamina que ele precisa, só que uma dopamina muito mais benéfica para você, uma dopamina que faz você viver a sua vida e não só sobreviver. Esse é o segundo episódio da série Sintomas da Sobrevivência. Esse é um dos sintomas de que você é um sobrevivente e não uma pessoa que está vivendo o seu sonho primordial de verdade. Então continua acompanhando aqui. Se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, porque a hora que você estiver lá na scrollagem, você vai tomar um soco na boca de algum conteúdo meu, e isso pode até te ajudar a parar com o ciclo da dopamina azul. Se você não assinou o meu canal ainda do YouTube, assina aqui agora, porque quase todo dia tem conteúdo novo para você alinhar a sua mente, alinhar a sua vida para você viver o seu voo mais alto, sempre. Esse é o meu objetivo, fazer você voar mais alto, fazer você fazer o voo mais alto da sua vida a cada momento que a gente se encontra. E tem um projeto, tá? Para você que sentiu aí o punch, sentiu isso que eu falei durante todo esse vídeo e quer começar a mudar agora, antes mesmo de ter a abertura de algum programa meu de transformação, você pode entrar num programa gratuito que é o Águia Correio. O Águia Correio, basicamente, são cartas para prosperar que eu envio quase que diariamente para quem está inscrito, gratuitamente, e que eu envio por e-mail. Por que que eu envio cartas e por que que eu envio por e-mail? Porque no e-mail não tem a distração do WhatsApp, é um aplicativo que não tem as distrações de redes sociais te chamando e te sugando, e porque a leitura, já é comprovado cientificamente que a leitura, além de estimular a sua cognição, estimular a liberação de dopamina vermelha quando você lê uma carta, quando você lê um livro, quando você lê alguma coisa que é bacana para você, além disso, ainda é comprovado cientificamente que você acelera a sua evolução mental e a sua evolução como um todo em até 6 vezes mais. E você acelera isso 6 vezes mais. Porque a leitura, ela ativa pontos do cérebro, áreas do seu cérebro que assistir um vídeo não ativa, fazer outras atividades não ativam. Só a leitura consegue fazer isso, porque ela estimula todos os seus sentidos enquanto você está lendo. É muito louco, né? Você precisa imaginar o cheiro, você precisa imaginar o gosto, você precisa imaginar as sensações, você precisa imaginar as visões, os sons, toda vez que você lê. Então isso acaba ativando várias partes do cérebro. Para você se inscrever, tem aqui na descrição desse vídeo, você vai ver um link para você se inscrever gratuitamente no Águia Correio. Só que lá tem uma regra. No Águia Correio, você ficar 3 dias sem ler a carta do dia, você é automaticamente eliminado. Por quê? Porque custa caro para mim mandar essas cartas, tá? Quando a gente envia e-mail em massa, a gente paga, e a gente paga ferramentas que não são baratas. E porque eu escrevo para quem realmente vai usufruir disso aí. Então, se inscreve e não perca as cartas que você vai receber. Ao se inscrever, você já recebe a primeira carta com uma série de coisas bacanas para você entender, e você recebe também a possibilidade de fazer o seu diagnóstico da sobrevivência, para você descobrir em que nível que você está de sobrevivência. Se você está no nível do zumbi digital, se você está no nível do equilibrista da vida, se você está no nível do inconformado, ou se você já está num nível ali pré-primordial de quem realmente está vivendo mais do que sobrevivendo. Eu sou Felipe Restini, seu mentor de prosperidade áurea. Quase todo dia eu tô aqui falando com você sobre isso, te ajudando a fazer o voo mais alto da sua vida. Um grande abraço, sucesso sempre, e voa alto, porque você nasceu para ser águia e não para ser um papagaio enjaulado que só fica imitando o que os outros falam por aí. Valeu!